Quando foi que começou a história da igreja? Quando é que nasceu a igreja que nós chamamos de corpo de Cristo? Quando foi que ela nasceu? Ela nasceu de uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, disse que ele partiria para o Pai. Quando estava conosco, ele disse que partiria para o Pai. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E este mesmo Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse que edificaria a sua igreja. Como que nós podemos entender este ato, esta obra de Jesus? Como é que ele edifica uma igreja? Ele edifica uma igreja chamando pessoas, e estas pessoas, ouvindo o seu chamado, aceitam o seu chamado, se tornam seus discípulos e se tornam seus seguidores. E são chamados então cristãos. E por esta razão, estas pessoas se unem ao Senhor Jesus. Elas aceitam Jesus na sua vida. Elas confessam Jesus como seu Salvador pessoal. Elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas se tornam então membros de uma comunidade que a Bíblia chama o corpo de Cristo. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor é chamada na Bíblia o corpo de Cristo. E quem é cabeça deste corpo? Estão tímidos, né? Quem é cabeça deste corpo? Jesus. A Bíblia diz que Jesus edificaria a sua igreja, e ele é o cabeça desta igreja. Então quem que é o líder desta igreja por excelência? O Senhor Jesus. Porque ele disse que edificaria a sua igreja. E ele está edificando a sua igreja desde aquele dia lá atrás, no dia de Pentecostes, como ele deu o primeiro passo, e eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Mas quando ele edifica a sua igreja, ele edifica a sua igreja com pessoas especiais, como você, por exemplo. Ele chamou você, você disse sim ao seu chamado, você apresentou-se a ele e se tornou seguidor de Jesus. Você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Então a Bíblia diz que ele abençoou a sua vida, que ele deu a você a graça da salvação, e ele disse que o Espírito dele faria morada no seu coração. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada de Deus em Espírito. Daqui a pouco vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Então eu queria que você entendesse que você foi chamado, aceitou o chamado de Deus, e se tornou, então, um crente em Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo não queria que você ficasse isolado. Não queria que você ficasse alienado ou alijado. Ele queria que você fizesse parte de uma grande família que ele iria construir ao redor do mundo. E esta família é a sua igreja, que ele edifica aqui, ali, acolá e até os confins da terra. Por isso que o cristianismo tem uma extensão gigantesca. E em cada lugar que você passa, sempre vai ver uma manifestação do reino através de uma igreja que é o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. Então esta igreja aqui se entende corpo de Cristo. Esta igreja aqui se entende família de Deus. Ela se entende como uma manifestação do reino de Deus neste lugar. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu reino. Então este reino de Deus, que está desde sempre na eternidade, ele chega até nós como uma dádiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o reino de Deus pode ser buscado, o reino de Deus pode ser praticado, o reino de Deus pode ser experimentado, e o reino de Deus pode estar tão presente nas nossas vidas, que eles passam desta posição para essa posição.
Por isso que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor traz a graça e o poder de Deus para uma experiência pessoal na vida de cada um de nós. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versos de 1 a 14. Atos capítulo 2, versos de 1 a 14. Jesus disse que enviaria o seu Espírito, certo? Está certo? A Bíblia diz que Jesus, subindo ao céu, disse: eu enviarei o meu Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito. Então ele diz: fica em Jerusalém, porque não muito depois destes dias, eu enviarei o meu Espírito, que estará convosco para sempre. Então veja lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram todos aqueles que formavam o colegiado apostólico e toda a multidão que ali estavam. Naquele evento estavam representadas 14 nacionalidades diferentes. Então essas nacionalidades estavam ali ajuntadas. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, um sopro impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, uma manifestação especial naquele momento. E olha o que aconteceu. Verso 3. Então assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e cada língua pousou sobre cada um deles. Então houve uma manifestação visível de um facho de fogo que descia sobre a vida de cada um daqueles que ali se encontravam. Próximo. Então, todos ficaram cheios do... Então, Lucas era um escritor, que foi escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Ele está dizendo, todos naquele momento, ele está relatando o que aconteceu. Assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele dia foi uma experiência maravilhosa, que houve uma manifestação da presença de Deus através daquele fogo que descia e através deste enchimento do Espírito Santo, dessa plenitude do Espírito Santo sobre aqueles nossos companheiros lá do passado. Veja o que acontece em seguida. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então havia uma multidão de judeus naquele contexto, daquele cenário. Próximo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Não teve um elemento ali que ele falou que eles falavam diferentes línguas? Entendeu então que através do Espírito Santo, quando eles falavam na língua que o Espírito Santo lhes concedia que falassem, as nacionalidades ali presentes, cada qual entendeu na sua própria língua. Este é um milagre que só Deus pode fazer. Eu falo na minha língua e você que é estrangeiro entende na sua própria língua. Então Deus capacitou naquele momento aquela comunidade para experimentar uma comunhão tão profunda e tão ampla que ela poderia alcançar todas as tribos, raças e nações, porque ali a voz de Deus se fazia entender a todas as raças, tribos e nações. Então o povo judeu que pensava que a lei de Deus era restrita, que o evangelho seria restrito, naquele momento descobre que o Senhor Deus abria a oportunidade não só para os judeus, mas para todas as nações ali representadas, porque todos eles viram e perceberam aquilo. Veja o verso seguinte. Quem está lá em cima conosco? Hein? Guilherme, né? Guilherme, vamos agilizar um pouquinho? Volta, Guilherme. Assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua...
Então não era uma língua ininteligível, era uma língua que cada nacionalidade podia ouvir e podia entender. Então veja o que acontece ali, verso seguinte. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então não são todos eles galileus? Agora olha o que eles dizem. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E ali estavam medos, elamitas, heveus, seduceus, amorreus e vários. Então, como que nós estamos ouvindo? O que eles falam na sua língua, nós conseguimos entender na nossa. E foi uma experiência extraordinária. Isso foi um milagre de Deus. Por isso que a igreja nasceu como um milagre. Não foi um arranjo humano, não foi uma organização humana, não foi algo que a inventividade humana construiu, foi algo que nasceu do alto, uma obra especial de Deus que fez que aquelas pessoas ali percebessem que havia uma mensagem especial e que essa mensagem chegava até eles na sua própria língua, no seu próprio entendimento. Era uma obra do Espírito Santo, que fazia essa tradução simultânea. Eles falavam entre eles o idioma dos galileus e ali naquele contexto, cada qual representado ouvia na sua própria língua. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha quanta gente tinha lá. E quanta gente entendia na sua própria língua. Algo muito especial. Então a igreja nasce no meio de um milagre manifestado pelo Senhor perante estas nações que ali estavam representadas. Próximo, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali também residiam. Então, olha a amplitude de nacionalidades ali representadas, e cada uma ouvia na sua própria língua. Então, mas será que isso é possível? Nós estamos falando aqui de um milagre. Não é algo que o homem produza, não é algo que o homem realiza. É algo que o Espírito do Senhor fez acontecer naquele dia de Pentecostes. Por isso que chamou-se Pentecostes. Pentecostal, por exemplo, é um nome que foi adotado exatamente pelo que aconteceu no dia de Pentecostes. Não é assim? Próximo. Então, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, o que eles falavam? Eles falavam a grandeza de Deus, ou as grandezas de Deus. O que eles entendiam? As grandezas de Deus. Tanto que quando termina essa experiência, Pedro vai pregar um sermão, que vai dizer, olha, isso tudo que vocês viram é a obra de Jesus Cristo. E aí ele começa a pregar o como Jesus Cristo veio, o que Jesus Cristo fez e o que ele realizou. Depois você pode ler no livro de Atos, a partir daí você vai ver. Temos ainda mais um versículo, vai até o 14, né? Então, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? O que significa isso? Imagine se você estivesse lá, brasileiro, lá no meio dessa nacionalidade, estava você lá, brasileiro, entendendo em português o que falava em aramaico, o que ele falava lá, você entendia na sua própria língua. Você ia perguntar, o que é isso? O que está acontecendo? Para eles era algo especial. E eles estavam atônitos, diz aí. Outros, porém, o que fizeram? Zombaram e diziam, estão embriagados. Sempre vai aparecer alguém que vai pretender desqualificar um milagre de Deus. Porque era evidente o milagre de Deus. Era evidente para todos. Mas alguns disseram, esses homens estão embriagados. Eles não perceberam que eles estavam realmente cheios, mas era do Espírito Santo e não de qualquer bebida alcoólica. Eles estavam ali manifestando a glória de Deus sobre aquele povo que ali estava. E eles não falavam qualquer coisa, eles falavam da grandeza de Deus. Está claro isso aí? Então a igreja nasce nesse momento, nesse cenário.
Então, olha, veja o verso 14. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentem às minhas palavras. Aí Pedro vai fazer um discurso, vai pregar um sermão, dando significado àquilo que havia ali acontecido, dizendo que Jesus foi prometido pelas profecias, ele chegou como Messias, ele realizou a obra de Deus, e por realizar a obra de Deus foi reconhecido pelo povo do contexto, e ele tornou-se então o Cristo de Deus. Hoje nós recebemos Jesus, que era um judeu, mas era o Messias que chegava até nós. Tanto que Jesus disse: se eu chego até vós, se eu expulso os demônios, se eu enxugo as lágrimas, se eu curo os enfermos, se eu liberto os cativos, se eu trago até vós o poder e a graça de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Então Jesus vem e com ele vem o reino de Deus. E ele implanta esse reino nos nossos corações. E ele nos une e diz que ia formar conosco uma igreja. Os gregos chamavam de uma eclesia, que é um ajuntamento, uma reunião, uma assembleia. Então o Senhor faz a sua igreja e Ele a faz com nossas vidas que foram alcançados pela graça de Deus. Então agora vamos dar o passo seguinte, Atos capítulo 2, de 37 a 38. Atos capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, depois que Pedro prega o seu sermão, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles perguntam para o Pedro, depois que Pedro explica aquilo como eu estou explicando para vocês, eles perguntam: o que nós podemos fazer? Olha o que Pedro responde para eles. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo, isto que aconteceu pode ser replicado. Isso que aconteceu pode agora ser uma experiência, não só daqueles, mas de todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, reconhecendo Jesus, sendo batizados em nome de Jesus, então eles, para a remissão dos seus pecados, ou seja, para o apagar dos seus pecados, eles podem receber o dom de Deus, o Espírito do Senhor. Daí a razão porque o apóstolo Paulo fala que nós, como crentes, somos templo do Espírito Santo. Significa que o Espírito de Deus habita a intimidade de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Onde que começou essa história? Começou lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Veja, em Gênesis, é quando Deus criou o homem. Olha que coisa interessante que tem na criação do homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser, o quê? Alma vivente. Então o homem passou a ser alma vivente a partir do sopro do Senhor nas suas narinas. Então é o fôlego que o homem recebe como sopro de Deus que o torna agora uma alma vivente. Como alma vivente, resultante do sopro de Deus na sua vida, ele vai ser agora um homem que pode ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, na sua infinita e extraordinária bondade e misericórdia, ao criar todas as coisas, concluiu pela criação do homem. E desfaçamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E foi por isso que ele soprou a sua essência nas nossas narinas e nos fez almas viventes. Então você é diferente de qualquer outra criatura. Você é uma alma vivente pelo sopro de Deus sobre a sua vida. Amém? Então pronto. Veja agora aí,
João capítulo 20, versos 19 a 22. Então, agora, João 20, 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, isso é Jesus falando com seus discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? O domingo, né? O primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus. E então, nesse lugar restrito, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Essa é a palavra de Jesus para aqueles discípulos: paz seja convosco. E o que ele faz depois disso? Preste atenção. Olha só o que ele faz. E dizendo-lhes isso, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, ou seja, onde ele tinha sido crucificado, as marcas dos cravos em suas mãos. Então, alegraram-se eles de ver o Senhor ressurreto. E, portanto, os discípulos, ao verem, e alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Olha o que acontece logo em seguida. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também a vós. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A ação de Deus sobre Jesus e depois a ação de Jesus sobre os seus discípulos. Eram discípulos ali. Olha o que acontece no verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo chega até aqueles homens pelo sopro de... Quem que foi que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida? E agora Jesus sopra na vida dos seus discípulos o sopro da vida, o sopro do Espírito, o fôlego do Espírito. Por isso que na Bíblia Espírito é tradução de uma palavra grega que se chama pneuma. Já viu quando você tem uma doença do pulmão? Pneumonia, que é lugar cheio de ar, de sopro, de vento. Você já viu um automóvel ter um pneu cheio de ar? É um pneumático, é pneuma. Significa sopro, significa vento, significa fôlego. Então o que aconteceu naquele momento? Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Era o sopro de Deus. Não é interessante isso? Então veja agora aí comigo o 1 Coríntios 12, 13. Então você está notando que existe este cuidado de Deus em enviar sobre nós o seu Espírito. Então veja só, pois em um só Espírito, presta atenção, eu estou conduzindo os irmãos para entender o que é a igreja de Cristo e como ela se sustenta no mundo. E qual é a importância de nós entendermos a palavra para aplicarmos na nossa vida. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um. Então, nós fomos, no Espírito do Senhor, batizados no corpo de Cristo. Então, assim, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus. Então Deus sopra sobre nós o seu Espírito. No momento em que Ele nos dá a bênção da salvação, a Bíblia diz que nós só conseguimos a salvação, que é uma dádiva de Deus, pela obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, quando Ele nos convence do pecado, a gente entende que aquele pecado contraria a santidade de Deus. Então, por isso que nós confessamos ao Senhor o nosso pecado e nós o abandonamos porque queremos estar vinculados ao Deus poderoso da criação.
Então, o arrependimento do pecado significa a sua atitude de aproximar-se de Deus como uma pessoa que quer fluir e estabelecer uma relação criativa com Ele. Por isso que a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Quando a gente resolve o problema do pecado, arrependendo-se, confessando e pedindo ao Senhor a bênção do perdão, este pecado é tomado pelo Senhor, que o lança sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, e pelo sangue de Cristo nós somos justificados. A Bíblia diz que esse pecado o Senhor o lança no fundo do mar e não se lembra mais dele. Significa que o seu pecado é perdoado, a sua vida é lavada pelo sangue do Cordeiro e você se torna aceitável a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados pelo que Jesus fez por nós. Não é a nossa força nem a nossa capacidade, é a graça de Deus que nos alcança, recebe a nossa confissão, o nosso pedido de perdão, liberta a nossa vida, limpa a nossa vida, lava a nossa vida e nos habilita a um relacionamento com Ele, um relacionamento de natureza espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você está em Cristo, quando você está identificado com Ele, a Bíblia diz que as coisas velhas vão passar e começa uma novidade de vida. Começa uma vida transformada, uma vida espiritual, onde o Espírito de Deus tem liberdade de comunicar com o seu espírito que você é um crente em Cristo Jesus e é uma pessoa com a qual Ele vai formar a sua igreja, o seu corpo. Porque você passou por esta experiência de relacionamento com Ele, ajustou sua vida com Ele e agora Ele te coloca como membro do seu corpo. Não quer dizer que você é perfeito, quer dizer que você alcançou pela graça de Deus a oportunidade de ser um crente em Cristo Jesus. Um cristão à imagem e semelhança do Senhor, que é o seu Salvador pessoal. Muito bem, veja o próximo lá, o que diz, ó. Assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então, o corpo aqui são muitos membros. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Cada um de nós é um crente porque aceitou Jesus como Salvador. Cada um de nós está vinculado ao Senhor por causa de uma fé que nos leva a crer que o que Ele fez na cruz, fez em nosso benefício, e nós aceitamos carinhosamente a graça de Deus. Não é mérito nosso, é misericórdia de Deus, e nós somos crentes em Cristo Jesus. Então, vamos próximo agora, ó, diz assim: se disser o pé, porque sou mão e não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ou seja, cada qual é um, cada qual é diferente. Então o que ele está falando? Não adianta você comparar você com o outro, porque você pode ser o braço, o outro pode ser o pé. Então há uma diversidade. Então você ocupa um lugar especial no corpo de Cristo. Você ocupa um lugar especial na família de Deus. Então Deus não compara você com ninguém, você é único, você é especial, você é uma pessoa que aos olhos de Deus tem uma realidade particular, pessoal, especial. A Bíblia diz que Deus dá um dom especial para cada um daqueles que aceitam o seu chamado e se dispõem a ser membro do seu corpo. Esse dom que Ele lhe dá é para que você possa abençoar o corpo. Não é um dom para você se auto-abençoar, é um dom para que você seja uma bênção na vida das pessoas. E quando você, com o seu dom, abençoa aquelas pessoas todas que dependem do seu dom, se é o dom de pregar, se eu estiver pregando, estou abençoando a vida de quantos estão ouvindo a pregação. E se o outro tem o dom de cantar, vai abençoar a vida de todos aqueles que estão ouvindo o seu cântico. Mas a Bíblia diz que se eu faço isso e abençoo todas as pessoas, os dons que estão aí nas mãos de todas as pessoas, na vida de todas as pessoas, quando exercidos, vão abençoar a minha vida.
Porque eu com o meu dom abençoo, você com o seu dom, cada um abençoa com o seu a multidão, e a multidão abençoa cada um em particular com o exercício do seu dom. Você entendeu? Então é uma matemática divina. Quanto mais você pode fazer como pessoa, tanto mais você recebe, porque a multidão daqueles sobre quem você semeou o seu dom, volta para você como bênçãos que você colhe por conta da sua plantação do propósito de Deus. Faz sentido para vocês? Então igreja é isso. Deus nos constituiu como um corpo e nos capacitou para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque assim cumpriríamos a lei de Cristo. Então a igreja é chamada a ser uma grande família de Deus, da qual Jesus é o cabeça. Então nós entendemos que Jesus é o líder e nós nos colocamos debaixo da sua liderança, por isso que nós nos dizemos servos de Deus, por isso que nós nos dizemos seguidores de Jesus. Lembra quando Jesus chamou os discípulos, que ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens? Então Jesus nos chamou para sermos seguidores, e Ele daria um significado especial para a vida de cada um de nós. Por isso que ser crente abre à nossa frente uma janela extraordinária de oportunidade. Abre à nossa frente uma janela maravilhosa, que se não fosse a obra de Deus, essa janela nunca existiria. Ela só existe para nós como uma dádiva de Deus, como uma bênção de Deus, porque nós estamos integrados no corpo de Cristo, aquele que Ele trata com um cuidado especial, porque é o corpo que Ele escolheu e chamou para ser nesse mundo a manifestação do seu reino. Portanto, se você tem um dom especial, nunca se afaste da sua igreja, porque Deus precisa da sua vida para abençoar centenas de outras vidas. Mas se você se afasta também centenas de vidas que poderiam abençoar a sua vida, também você perde essa bênção. Somos então unidos, e somos unidos por Deus, com o objetivo de sermos bênção para os outros e sermos grandemente abençoados por outros. Assim é a matemática da igreja. Você é uma bênção, e através da sua vida, muitas vidas serão abençoadas. E como todos pensam da mesma maneira, tudo que você planta, você acaba colhendo e colhe em abundância. É a visão da sementeira, né? Você pega uma semente e planta. É o seu dom aplicado. A Bíblia diz que uma semente vira uma árvore. Uma árvore produz um fruto. Um fruto tem milhares de sementes. Então a semente que você plantou produz milhares de sementes. Só que uma árvore não tem só um fruto, ela tem N frutos, então são bilhões de sementes. Então toda semente que você planta, nas mãos de Deus, ela vai frutificar e vai abençoar a sua vida de maneira extraordinária. É importante entender isso, é importante estar no corpo, é importante participar da família de Deus, porque é aqui que nós começamos a aprender a fazer a nossa semeadura, semeando na vida das pessoas. Aí você vai lá semear na vida dos seus colegas de trabalho, vai semear nas suas empresas, no seu trabalho, na sua escola, na sua prática, enfim, você passa a ser um multiplicador das bênçãos de Deus. E toda semente que você planta, ela vira uma colheita que você faz mais adiante. Portanto, não permita que o seu coração plante nada ruim, porque certamente você vai recolher alguma coisa ruim. Plante a semente de Deus. Ah, mas como que eu sei? A Bíblia diz: Deus é aquele que dá a semente ao que planta e dá o pão ao que se alimenta. Então, pão nosso de cada dia, e a semente do Evangelho, a semente do Espírito que Ele colocou dentro de nós, a semente desta palavra poderosa que nos encaminha na vida. Plante abundantemente a bênção do Evangelho, a essência do Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus. Plante, onde você estiver, seja um plantador das bênçãos de Deus, e você vai se surpreender, tendo que colher muito mais do que você até poderia imaginar ou pensar. Não é isso que diz a Bíblia? Então, próximo lá, ó. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem, né?
Você vai dizer, não, porque eu não sou cantor, então eu não sou do corpo. Porque eu não sou pregador, então não. Não existe esse que eu não sou porque o outro é e eu não sou. Esqueça o outro. Concentre-se no que o Senhor quer fazer na sua vida. O que Ele quer fazer com a sua vida. Não se compare com ninguém. Seja você uma pessoa especial e única aos olhos de Deus. Porque Ele tem algo especial para a sua vida, porque aos olhos de Deus você é uma pessoa especial. Quando Ele te amou e te alcançou pela graça dEle, e a salvação que Ele lhe deu é particular. Não tem salvação coletiva, tem salvação individual. E os salvos individualmente se unem e formam o corpo de Cristo. O corpo é formado de indivíduos que alcançaram a graça de Deus e experimentaram a salvação de Deus. Veja o próximo versículo. Ó. Diz assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então o corpo tem uma diversidade. Então nunca se preocupe em ser o que o outro é. Nunca tenha inveja do que o outro faz, do que o outro faz. Sempre tenha uma convicção de que Deus tem algo especial para a sua vida. Você é particular aos olhos de Deus. Deus tem um carinho grande por você, como Ele tem um carinho grande por qualquer outra pessoa, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que me busca, me achará. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. A Bíblia diz que Deus está disponível para que nós tenhamos comunhão e relacionamento com Ele. É uma bênção que Ele nos dá. Ele está ao alcance da nossa experiência espiritual. Ele quer nos conduzir pelos caminhos da sua boa vontade. Faz sentido isso para vocês? Então, próximo passo agora que vocês vão achar interessante. Olha só. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe... Então não fique querendo ficar no corpo onde Deus não te colocou. Fique no corpo, no lugar que o Senhor te colocou. E o lugar que o Senhor te colocou, Ele vai transformar sua vida em bênção. Sua vida vai ser uma experiência abençoada. Não deixe, em nenhum momento, que a sua vida seja conduzida por qualquer interesse diferente do propósito de Deus, porque você está se distanciando da bênção do Senhor. Você construindo dentro do propósito de Deus, você acumula para você a graça e o poder de Deus, porque você está onde Deus te colocou. Procure servir onde Deus abrir a porta para você. Vá lá e faça, especialmente aquilo que ninguém quer fazer. Talvez seja a oportunidade que você tem para ser diferente. Vá para o departamento infantil, vá para a escola dominical, faça algo que seja manifestação de Deus na sua vida e através da sua vida. Invista no propósito de Deus para a sua vida e você experimentará um escalamento extraordinário, um crescimento extraordinário, porque Deus vai fazer muito mais do que você imagina ou do que você pensa. Não é isso que está na Bíblia? Deus faz muito mais. Então, não fique preocupado com que lugar você vai ocupar. Fique preocupado com onde Deus quer te colocar. Ore, dependa de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Faça com a minha vida o que for agradável ao Senhor. E através da minha vida abençoada pelo Senhor, muitos possam ser abençoados. Se a gente entender isso, a gente entende a igreja de Cristo como uma bênção grandiosa, porque o Senhor Jesus disse, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Quando Ele edifica, não tem erro. Quando Ele edifica, não tem falha. Nós somos falhos, nós cometemos erros, mas se o Senhor tiver liberdade de nos conduzir, nossos erros serão trabalhados por Ele, e nós teremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É por isso que Ele nos dá dons, para aperfeiçoar as nossas vidas para a obra do ministério. Você pode ser cada dia melhor, se você tiver essa percepção de que Deus quer trabalhar com a sua vida, quer burilar a sua vida, quer refinar a sua vida, quer refinar os seus sentimentos, suas emoções, quer refinar a sua capacidade.
Ah, mas eu não sei fazer nada. Um dia tinha um camarada chamado Bezalel, que foi chamado por Deus para construir, sabe o quê? O templo, o santuário. E ele disse assim: o Senhor deu a Bezalel inteligência para trabalhar com ouro, com prata, com madeira, deu toda a competência. E Bezalel se tornou o mais extraordinário construtor daquele contexto. E não só foi um bom construtor, como treinou muita gente para ser igualmente a ele competente e capaz. Quando Deus faz, Ele sempre multiplica. Se Deus estiver operando na sua vida, Ele vai multiplicar. Por quê? Porque Deus não é um Deus de coisas minúsculas para trás. Deus é um Deus de maravilhas e de experiências multiplicadoras. Deus ajuda a gente a avançar. Amém, meus irmãos? Tem mais um versículo ainda aí? Tem? Como é que nós estamos lá? 1 Coríntios? Está no verso 19, é? Então, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos rapidamente, só para vocês terem uma ideia. O certo é que há muitos membros, mas é só um corpo. Muitos membros, mas só um corpo. Veja só. Próximo, olha lá. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não precisa. Então ninguém é dispensável no reino. Ninguém pode ser descartado no reino. Ninguém pode ser excluído no reino. Por quê? Porque cada qual está ali pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É assim que nós entendemos que nós somos importantes para o reino, não porque nós temos uma importância especial, uma competência especial, mas porque o Senhor sabe onde nós podemos ser especiais aos olhos dele e como bênção para todos os demais. Mais uma só ali para a gente terminar, vamos lá? Próximo. Assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Próximo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Próximo. Assim, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. É só estar fazendo uma comparação entre o que a gente julga que é mais nobre e o que é mais simples. Então, não há dificuldade que a gente não possa construir. Por quê? Superar. Por quê? Porque o que acontece é isso. Às vezes nós damos muito valor a uma certa nobreza e desvalorizamos ou desqualificamos outro mais simples. Mas a Bíblia está dizendo, não tem isso. No corpo de Cristo as pessoas têm a graça e o poder de Deus. Elas são importantes aos olhos de Deus, né? Vou passar para outro texto bíblico. Eu queria agora Romanos capítulo 8, verso de 9 a 11. 8, de 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus ou de Cristo, esse tal não é. O que está dizendo Paulo aí? Que às vezes a gente pode cometer o erro de pensar que tem o Espírito, achar que tem, e de repente não tem, porque tem uma ilusão a respeito da fé. Por isso que é importante, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então nós temos que ter a certeza de que temos em nós o Espírito do Senhor. Temos que ter a certeza que somos crentes. E a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E a Bíblia diz, produzir frutos dignos do arrependimento. Se não tem o fruto do arrependimento e se não tem o fruto da demonstração da obra do Espírito, então a gente tem que parar e pensar o que está faltando. Pode ser que esteja faltando uma experiência como aquela que Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios só fluem se for uma obra de Deus. A obra do Senhor só vai fluir se nós estivermos dentro do propósito de Deus, do caminho do Senhor. Então, igreja é isso, é um corpo que se edifica, é um corpo que soma, é um corpo que se constrói, é um corpo que precisa ser marcado por pessoas com experiências espirituais. Veja só, vai até o 11 lá, só mais um.
se habita em vós, deixa eu olhar aqui que é mais... Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aí tem uma condicional. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então o que você precisa ter? Uma convicção de que o Espírito de Deus habita a sua experiência pessoal. Você não é uma pessoa qualquer num mundo que jaz no maligno. Você é uma pessoa que tem a graça de Deus na sua vida. E você tem que valorizar isso ao ponto de entender que você é morada de Deus em espírito. É algo particular, é algo especial. E quando isso vai se tornando cada vez mais verdadeiro na sua vida, tanto mais a sua alegria no Senhor, tanto mais a sua experiência com Deus, tanto mais a superação das suas dificuldades, tanto mais a possibilidade da sua vitória. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então significa que nós temos que ter um cuidado grande para garantirmos para nós mesmos que nós temos o Espírito do Senhor habitando a intimidade de cada um de nós. Igreja é isso, é o cuidado de termos a presença de Deus no meio de nós. Igreja é isso, é a convicção da salvação. Igreja é isso, é a convicção da nossa instrumentalidade nas mãos do Senhor. Igreja é isso, é a soma de todos nós com uma convicção profunda de que somos crentes em Cristo Jesus e que o Senhor dispõe das nossas vidas para realizar o propósito dele aqui e até os confins da terra, utilizando a nossa vida na esfera das nossas influências ou das nossas possibilidades. Então, nossa igreja completa aniversário, mas eu queria dizer para vocês que o fato de completarmos um aniversário não significa que chegamos a um ponto de excelência que daqui para frente não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, só significa que o Senhor está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma etapa. Estamos construindo juntos. O que eu quero dizer? Vamos unir as nossas forças. Quero chamar você para unir-se conosco, para nós nos ajudarmos mutuamente, para nós estudarmos a palavra mutuamente, para nós orarmos mutuamente, para nós estarmos juntos na certeza de que o Senhor vai, através da vida de cada um, abençoar o corpo, e o corpo será uma manifestação da sua graça, do seu poder neste lugar. Por isso que a gente chama a Igreja Alvorada de um lugar de bênção. E é um lugar de bênção porque você está aqui. É um lugar de bênção porque você exerce seu dom. É um lugar de bênção porque você ora. É um lugar de bênção porque você participa. É um lugar de bênção porque Deus tem liberdade de usar a sua vida para, através da sua vida, produzir uma experiência espiritual profunda nesse lugar.